Sana, você faria prece para nós? Faço sim. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a oportunidade de podermos estar aqui juntas, mais uma vez aprendendo, ouvindo essa aula de tanto aprendizado, de tanto conhecimento, de tanto esclarecimento, pedindo às nossas equipes espirituais que venham, que nos intui de uma forma que possamos ter a maior compreensão, entender, pedindo também aos médios, às equipes espirituais desse grupo, que abençoe a nossa orientadora, para que ela possa falar com clareza, que possamos ser pessoas melhores e que essa aula seja de muita valia a todos esses corações. Que assim seja. Nós vamos estudar da Revista Espírita de 1858, qual é o perigo da mediunidade. Nós vamos pegar que isso aí é muito importante. Às vezes, nós não valorizamos esse texto, mas esse texto é importante para todos os médios, para os dirigentes e para todos nós. Kardec coloca o Espiritismo. Não nos dirigimos àqueles que são alheios. Quer dizer, essa aula não é dirigida para aqueles que não são espíritas, para aqueles que não são médiuns, para aqueles que não estão nas casas espíritas. Essa aula é para os espíritas, é para os que buscam conhecimento. Toda a doutrina é para nós médiuns, desde o Evangelho, de toda ela, é para nós médiuns. É para os espíritas que o praticam. Para aqueles que estão estudando e praticando a sua mediunidade, sua sensibilidade, essa aula é para nós. Pois é que para estes é que há perigo. Então, há perigo para todos os médiuns. Mas Kardec coloca com sabedoria que o ensino é dado para os espíritas. Aquele que tem essa sensibilidade, que tem a mediunidade, ele deve se voltar aos estudos. Que a maneira é para aqueles que a têm. Mas nem todos temos, muitas pessoas têm mediunidade, é muito comum que elas são sensíveis, mas elas, de ordem geral, não querem saber do espiritismo. Kardec se coloca para os espíritas, para os médiuns, para os aprendizes. Toda mediunidade se desenvolve pelo exercício. A incorporação ela é desenvolvida e aprimorada à medida em que você recebe os espíritos. Você recebe um, outro. Esse receber, esses fluidos, é que vão te fazer um bom médium. Um médium experimentado. Um médium com conhecimento. Um médium que vai saber o que ele vai fazer com esses fluidos. E com essa incorporação, porque não é que o espírito entra, incorpora em nós os fluidos. Então, nosso corpo físico recebe os fluidos, como recebemos o frio, o calor e assim por diante. Com grande alegria, o poder dialogar com os parentes e os amigos. Se vocês observarem, Kardec já iniciou que a mediunidade é para nós auxiliar os parentes e os amigos. Não é para estranho, não. Ele inicia, olha, com os parentes e os amigos. Com quem que os médiuns espíritas precisam dialogar? Com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus tios, com seus avós. E aí, é esse o poder da alegria do espiritismo, de nós saber como que está a nossa família. É isso que é o espiritismo. Espiritismo, nós não somos Chico e nem Divaldo, que recebe os parentes de Deus e o mundo. O nosso é os nossos parentes, os nossos amigos. Nós somos médiuns pequenos. Nós não somos médium na grandiosidade do Chico, nem de outros médiuns. Nosso trabalho é familiar, nosso trabalho é pequeno. Por essa razão, o médium se ocupa com a sua família. Conversar com a nossa família, que os vê pelo pensamento. Nós, médios, percebemos nossos familiares pelo pensamento.
A vovó está aqui, o tio está aqui, aquela visão daquela roupinha da vovó, tá? Então, nós temos impressão. Podemos sentir o cheiro, o perfume da nossa família. Podemos ter cheiro bom, cheiro ruim, cheiro de flores, tudo. Médio pode ser sensibilidade, porque isso é uma percepção da nossa alma. É a alma e o perispírito que percebe. Toda mediunidade é desenvolvida pelo exercício. Poder saber se estão felizes. Por essa razão, espírita, verdadeiramente espírita, não chora pelos seus parentes. Ele tem obrigação de 3 dias depois evocá-los. Saber como que está o filho, como que está a avó, como que está o tio, como que está o pai, como que está a mãe. E socorrer. E o espírita sabe que pode conversar com o pai, com a mãe, com o filho, com a avó, com o marido, quem quer que seja. E ver se está bem. E se não está, ele vai levar no médico, vai fazer um socorro, vai fazer assistência, vai fazer amparo. Espírita tem que socorrer os seus parentes. Essa é a visão de Kardec. Não é a minha visão. Por isso eu estou obrigada a pegar o texto e colocar o texto. Porque se eu falar isso, as pessoas vão falar, nossa, isso não está no Espiritismo. Isso é Espiritismo. Socorrer a família, socorrer os entes queridos, socorrer aqueles que nós amamos e socorrer nossos inimigos também. Conhecer aquilo que fazem. Eu pergunto, vocês conhecem alguns espíritas que sabem o que a família dele está fazendo? Sabe o que o pai e a mãe estão fazendo? Os filhos estão fazendo? Não sabe, porque os espíritas não conversam com seus parentes. Eu conto no dedo os espíritas que pai e mãe deles estão trabalhando, que o marido está trabalhando e que a avó está trabalhando para a família, ajudando a família, ajudando os netos, ajudando os tios, ajudando a casa. Porque nós espíritas não fomos criados na visão kardeciana. Foram criados pela cabeça de espírita, não pelo conhecimento técnico de Kardec. Então, Kardec fala, conhecem aquilo que fazem. O que vocês vão ter que fazer no futuro? Saber o que a sua família está fazendo, se ela está estudando, se ela está se preparando para novas reencarnações, qual o projeto dela, se vão voltar, se não vão voltar. E isso, quem sabe, é o médium. Ele não precisa chorar e por uma semana, 1 ano, 10 anos, 20 anos, não. A hora que esses nossos parentes tiver bom sair do hospital, nós temos que ajudá-los a trabalhar, crescer, produzir, ir para uma faculdade, fazer alguma coisa no mundo dos espíritos para o processo reencarnatório novamente. Porque se nós não fizermos isso, nossa família vai retornar com casca e tudo. E não adianta falar, ai meu Deus, a minha família veio para cá, tudo gente estranha, tudo curva de nível, esse aqui, o outro é do lá, o outro é não sei da onde. É assim. Por quê? Porque tem que socorrer. Esse é o trabalho da doutrina espírita. Trocar amabilidades, a separação não é eterna. E eu pergunto, cadê vocês, médium, para conversar com a sua família e dizer bom dia, minha mãe, bom dia, meu pai, bom dia, meu filho, como que você está? Você está trabalhando? Está tudo bem? Está tudo bem com você? Não temos isso. Nós não temos isso. Nós não fomos preparados, nós não fomos... Então, esse desenvolvimento da sua mediunidade, do seu crescimento, é chegar na sua família um dia. É você chegar nos seus parentes, no pai, na mãe, no tio, no avô, para você ver qual vai ser os próximos. Vai ver se seu avô vai reencarnar, sua bisavó vai reencarnar, e aí, elas estão bem? Você já socorreu, a sua bisavó vai voltar com casca e tudo para dentro da sua casa? É isso daí. Você, a minha avó era uma cangaceira, gente, era armada, cortava a orelha dos outros. Minha avó era, nossa, era uma mulher porreta. E aí? E se ela voltar assim, hã? Aí sua filhinha nem nasceu, já estou cortando a orelha do gato. É isso. Ou nós vamos socorrer a família, aliviar a família, porque é isso daí, espiritismo é isso.
Espiritismo não é socorrer a vida dos outros, é cuidar da nossa família. Deixa esse trabalho de grande socorro para os grandes espíritos, para os grandes, aqueles que vieram preparados para isso. Os espíritos não são iguais nem em poder, nem em conhecimento e nem de sabedoria. Na nossa família vai ter espírito de todos os conhecimentos, uns mais ignorantes, outros sábios. Cada nossa família vai vir de todo jeito. E assim também são no mundo dos espíritos. Há espíritos muito superiores. Por exemplo, o anjo da guarda nosso é um espírito superior. Ele vela por toda a nossa família, para que a nossa família cresça. E muitos espíritos inferiores, que são os nossos obsessores, que também são a família. O nosso obsessor não é um espírito estranho. A pessoa fala, e o obsessor? O obsessor é seu parente, é o amigo, tá? É seu inimigo, é seu sócio, o ex-marido, a ex-mulher, a ex daqui, a ex dali, que ficou com a mágoa, ficou com a raiva, ficou com a vingança, quer cortar a orelha, a cabeça, e eles continuam no mundo dos espíritos, tais quais são. Quando o Evangelho nos fala, harmoniza com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. É isso que o Evangelho ensina. E como que eu estou a caminho? Com o meu obsessor, com o meu inimigo, com o meu adversário. É esse o grande trabalho do Espiritismo, que até hoje, mal compreendido, mal estudado e ainda mal levado como forma de informações. Há espíritos muito bons e espíritos muito maus, muitos sábios e muitos ignorantes, espíritos levianos, malévolos, mentirosos, astutas, hipócritas. É isso que o médium tem que saber. O médium tem que saber se a sua família são levianas, são ignorantes, são malévolos, são mentirosos, astutos, mentirosos, hipócritas. É isso que o médium vai trabalhar. A nossa família, nós temos, a maioria das pessoas fala, morreu um santo, ele nunca fez mal para os outros, porque ele deu meia dúzia de cesta básica, deu uma roupinha para os outros, ele já foi para o céu. Isso não vai acontecer, porque a alma é a alma malévola, é a alma hipócrita, é a alma mentirosa. Esse trabalho de dar comida para os outros, sopa, agasalho, comida, você pode dar quanto você quiser. Pode dar, faça o que você quiser. Mas não é isso que vai mudar a tua alma. O que muda a alma é a autolimpeza fluídica, é a autorreforma íntima, é a retirada do orgulho, da vaidade, da preguiça, da ociosidade. É isso que nós vamos mudar. Vocês se acham que fazer caridade é dar arroz e feijão? Por mim, vocês podem dar. Só que isso não leva para o céu. O que vai levar para o céu é a retirada do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da alma. Vamos encontrar espíritos facetos, esquivados, de várias faces. Igual da nossa família. A nossa família chega para nós, no fim de semana, tem várias caras. Cada hora ela conta uma coisa, cada hora ela conta uma mentira. Uma semana ela faz isso, semana ela faz outro, na outra semana ela tem outro colorido. É isso. Se a nossa família tem várias faces, se a nossa família é brincalhona, galhofeira e zombeteira, é o mesmo que nós vamos encontrar do lado de lá. O médium tem que recolher esses espíritos. Brincalhões, zombeteiros, desocupados, espirituosos, que é inteligente e alegre. E tem espíritos alegres, brincalhões, que chegam, contam piada e vão. Mas nem sempre, depois que morrem, estão num lugar bom. Eram alegres, mas às vezes nada fizeram de bom. É essa percepção da mediunidade. É essa nossa realidade do mundo dos espíritos. Há espíritos engraçados, que é vivaz, precioso, provoca riso, é espirituoso. Os médios conhecem há tantos espíritos de criança que vêm, brincalhões, safados, levados à breca. Brincam, se você deixar ficar na sua casa, eles vão fazer muita arruaça, vão tirar tudo do lugar, vão bagunçar tudo. Porque eles estão nessas condições.
E quem que vai tirar? É o médium. É o médium que vai levar esses espíritos para as escolas espirituais. Para não nascer brincalhão, zombeteiro, desocupado, vazio, inútil. É isso que é o nosso trabalho. A nossa caridade é espiritual. A nossa caridade é socorrer os espíritos. Segunda regra, estamos cercados por uma nuvem de espíritos. O livro dos Espíritos fala que nós temos uma multidão de espíritos. Brincalhões, zombeteiros, de todos os reinos, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano, tudo ao nosso redor. Isso aqui é uma festa espiritual. E é um médium que faz as suas limpezas. É o médium que observa, é o médium que analisa, é o médium que socorre. Estão no espaço e ao nosso redor, ao nosso lado, lendo os nossos pensamentos para fazer o bem e o mal. Toda vez que nós falamos, que nós emitimos alguma coisa, quer em pensamento ou fala, eles ouvem. E aí eles também são arquitetos, porque eles também não têm nada para fazer. Eles também não têm nada. Imagina vocês ficando lá no mundo dos espíritos, faz 100 anos que morreram, não tem uma ocupação. A ocupação é cuidar das nossas vidas, ou nós tiramos eles, ou eles vão se ocupar de nós. É isso que médium tem que entender. Por isso, a nossa casa é o melhor lugar do mundo, o nosso trabalho, nossos filhos, nossos entes queridos. É esse o trabalho da mediunidade e do espiritismo. Essa é a profundidade da doutrina espírita. Terceira regra. Pela inferioridade física e moral da nossa Terra, na hierarquia dos mundos, os espíritos inferiores, aqui são mais numerosos do que os superiores. É fácil. Aonde você vai, só tem coisa errada. Só tem maldade, tem erro, impostura, roubo, safadeza, falas inúteis. Se a gente for limpar, raramente nós encontramos um grupo que fala de coisas mais nobres, mais justas, mas a maioria é tudo zombeteiro, brincalhão e desocupado. E esse é o mundo em que nós estamos. Um mundo para regenerar terá que ser feito um grande trabalho de base e que os espíritas ainda não começaram. Quarta regra. Os espíritos que nos cercam a nós médios, há os que se ligam a nós, que agem sobre o nosso pensamento, aconselhando. Então, tem espíritos bons que nos aconselham, que são os anjos da guarda, espíritos protetores, espíritos amigos, agentes do caos, que tiram os caos, agentes da justiça, aos espíritos generosos, espíritos bondosos. Existe uma gama de espíritos que tentam nos auxiliar. Nós, médios, sabemos disso. Quando nós evocamos a equipe de trabalho, vem uma equipe muito grande para nos ajudar a prestar esse socorro, cujo impulso seguimos sem nos apercebermos, ouvimos ou sentimos o bem e o mal. Por essa razão, o médium tem que aprender sobre fluidos bons e fluidos maus. Os fluidos bons são doces, calmantes, repousantes, pacificadores, inteligentes e sábios. O médium tem que saber quando que ele está num fluido bom e quando que ele está num fluido mau. É isso que ele tem que entender. Quinta regra. Ligam-se aos médios os espíritos inferiores, aqueles que os ouvem. Por essa razão, médio tem que tirar os espíritos brincalhão, zombeteiros, desocupados, maus, perversos, invejosos, ciumentos, orgulhosos, levar todo esse povo para as escolas. Porque eles acabam influenciando o nosso lar, nossa casa, nossos filhos, nossos entes queridos. Quem limpa a casa, quem tira das crianças, quem socorre os adolescentes, os jovens, é a família.
Essa é a nossa noção de trabalho, aos quais têm acesso, aos quais se agarram. Então, se os médiuns deixarem, eles se agarram dentro da nossa casa. O médium não se ocupe da vida dos outros, ocupe da sua vidinha, ocupe da sua casa, ocupe do seu mundinho, ocupem, quando o seu mundinho tiver tudo acertadinho, você dá mais um passo para fora. Mas, ora, mantenha esse padrão de luz, de calma, de tranquilidade, para você poder socorrer essa invasão de espíritos dentro do nosso lar, do nosso trabalho, das nossas ocupações, na rua, na calçada, onde vamos fazer compra do mercado. E aí, nós vamos no mercado, voltamos com o espírito. Nós vamos na rua, trazemos espírito. Chega alguém dentro da nossa casa, deixa os espíritos. Vem a família, larga os espíritos. Sábado e domingo, deixa uma multidão. E aí vai. Quer dizer, é isso que o médium tem que entender. Faz parte do cotidiano ainda da Terra. Ainda o fluido é muito denso na Terra. E o nosso trabalho é manter o nosso lar. Há espíritos fascinadores que acorrentam e seguram como presa. À medida que vocês crescerem, não agora aqui nesse segundo ciclo, mas vão aprender que os espíritos usam o fluido denso, pesado, para nos segurar, nos acorrentar. Parece uma corrente de ferro? Parece. Porque eles pegam aquele fluido grosso, pesado, denso, cristaliza, segura e acorrenta, amarra, fecha. Como que eu vou tirar essas correntes? Simplesmente desintegrando. Se o médium ele consegue trazer essa luz, ele arrebenta as correntes, tudo isso. Mas o médium tem que aprender. Ele tem que aprender, ele tem que acreditar nele, na sua equipe de trabalho. Seus protetores vão ajudar a tirar essas correntes, tirar essas amarras? Lógico que vão. Mas o médium tem que confiar nele e confiar na sua equipe de trabalho. Quinta regra. Se conseguirem estabelecer o domínio, isso que chama as possessões, as fascinações, quando a pessoa é dominada. Identificam-se com o seu próprio espírito, fascinam, subsidiam e subjugam. Então, esses espíritos ficam pertinho, porque o médium não o retira. Então, quem retira da subjugação é o médium. Se ele não tiver força, ele chama outro para ajudar, que é o doutrinador, um esclarecedor, uma outra pessoa que tem uma energia de expansão, de expulsão. Nós temos duas energias, a energia de atração e a energia de expulsão. Se esses espíritos foram atraídos, e o médium conhecer a sua energia de expulsão, ele faz e ele quebra tudo isso. Mas ele tem que aprender. Ele tem que aprender. Isso não cai do céu. É um aprendizado, é um exercício para que ele se liberte de tudo isso. E quando eles o fazem, conduzem como se ele fosse uma criança. Você pode ver que a pessoa está obsediada, fascinada, subjugada, ela não manda nele. Os espíritos fazem dele como se fosse uma criança. Faz o que quer, manda fazer qualquer coisa. Então, ele não diz não para a mente dele. Ele não toma atitude que pare. Eles ficam ali. Quem tira a obsessão, a fascinação e a subjugação é o médium. Por essa razão é importante seus guias, seus protetores, sua equipe de trabalho, seu pai, sua mãe, sua avó, seus tios, toda a sua equipe familiar. É essa que te mantém equilibrada, saudável e feliz. Identificam-se. Como que eu vou identificar? Pelo fluido do seu pensamento, pelos seus desejos e emoções, pelas emissões de ondas mentais. Seu chamado mental ressoa no espaço ambiental. O ambiente da nossa casa, o ambiente do nosso lar, dos nossos filhos, nossos entes queridos, nós temos que identificar. Por essa razão que médium
tem que identificar a sua casa, o seu lar, a sua família, porque é aí que é o ataque. Não é lá fora. O ataque desses fluidos estão dentro do nosso lar, nos nossos filhos, nos nossos entes queridos, no bebê, na criança, no recém-nascido. É aí. Somos nós que trabalhamos para manter a nossa casa em ordem. Por essa razão, o médium se desenvolve, cresce e produz para manter o seu lar lindo, bonito e formoso. A obsessão. A obsessão só se dá por espíritos inferiores, fascinadores e dominadores. Então, se uma pessoa está obsediada, ela tem espíritos que o querem dominar, que querem subjugar. O médium tem que ter força, coragem, cortar, quebrar, arrebentar, destituir, desconsagrar, retirar, queimar, solver e não deixar isso acontecer. Porque só o médium sente nele. Se nós auxiliamos uma pessoa para tirar tudo isso, tudo bem, nós tiramos. Só que o obsessor vai estar ali no portão, vai estar lá a 10 metros, acabou de sair da nossa mão, está lá o obsessor de novo. Quem tira o obsessor? Quem tira é o médium e a sua equipe de trabalho. Não esqueçam isso que eu estou falando. Quem vai vos aliviar é a sua equipe de trabalho. E é por isso que eu falo, o médium não tem preconceito, nem faniquito com quem ajuda ele. Se a sua equipe são de preto velho, bendito seja você, a sua grande família africana. Se a sua equipe é de índio, bendita seja você, de toda a equipe tupi-guarani. É aí que nós somos. Nós somos o que a família, o que nós trazemos do passado. Então, o médium traz o seu passado. E é esse passado que o liberta, é esse passado que vai lhe auxiliar, que é essa sua grande família espiritual. Mas se você é abençoado pela equipe de Bezerra, Eurípides, todo esse povo belíssimo, lindíssimo, você é uma pessoa abençoada. Continue ao lado dele e vamos que vamos, com Maria Santíssima, com Jesus e toda aquela equipe linda e maravilhosa do Evangelho, todos estarão nos auxiliando. O que o médium faz? Observamos a natureza dos fluidos. Tudo dos fluidos é a parte fundamental do estudo da mediunidade. Conhecer os fluidos. Isso é importante para nós. Sexta regra. A obsessão é a ação quase que permanente de um espírito. O espírito não solta. Ele fica ali toda hora, solicita fazer e agir. Ele fica numa subjugação, uma ligação moral. O que esse obsessor quer? Atingir a alma. Quer levar à falência e à queda. Mas, como ele tem um ligamento do passado com o médium, às vezes nós temos essa dificuldade, porque ele quer cobrar. E só o médium pode pedir perdão. O médium pede perdão, pede desculpa, auxilia, ampara, leva para as colônias, leva para os hospitais, porque ele tem que se libertar dessa subjugação moral, que quer levar para a bebida, que quer levar para a droga, para a prostituição, para o roubo, para toda e qualquer queda. O espírito se afasta, mas ele volta. O processo de auxílio é o médium. Sempre será o médium. Não se esqueçam disso, porque o espírito, ele não cobra de mim. Ele não cobra de todas as outras, ele cobra do médium. Aquilo que ele sofreu. Uma subjugação sexual, uma subjugação da bebida, porque ele deu a droga, porque ele deu a bebida, porque roubou a mulher dele, porque roubou a terra, porque então ele não quer que eu, Arati, vou falar, olha, você esqueça a terra que você roubou. Não, é dele, ele quer ouvir do médium. Me perdoa o mal que eu te fiz. Me perdoa se eu roubei a sua terra. Me perdoa se eu te coloquei nas drogas, na prostituição.
na sexualidade, na bebida, na pinga, seja lá onde eu te coloquei. Me perdoe, eu vou te ajudar agora. É essa a posição do médium. Eu fiz o mal para você, mas eu vou te ajudar. Ouça. Eu vou orar por você, eu vou pedir a minha equipe, vou chamar toda a minha equipe, e eles vão vir e vão te ajudar. E vou te ajudar também. Eu vou te levar para uma escola, para um hospital, para um pronto-socorro. Eu vou te colocar na bacia da regeneração, vamos tirar esse fluido, vamos tirar esse ódio, vamos mudar, você é meu amigo, você é meu irmão, você é meu companheiro, eu te conheço. É assim que médium faz. É esse o trabalho, porque o espírito ele não quer cobrar da outra criatura. Por mais que nós intervimos. Por essa razão, a família espírita deve pensar seriamente como ajudar a sua própria família, os seus médiuns familiares, seus médiuns, porque subjugado aquele espírito, o que nós podemos? Nós podemos afastar o espírito que subjuga, mas nós não o tiramos completamente, ele volta. Por essa razão, é apenas um tempo, é um tempo para que aquele espírito possa aprender. Mas nós não somos uma família, nós somos universal. Nós voltaremos nessa vida, em outras vidas, para refazer tantas e tantas vezes. Agora, o aprendizado do espírito é muito bom. Quer encarnado, quer para o desencarnado. Porque o desencarnado, vamos supor, esse espírito de subjugação, ele vai levar 15 minutos de doutrinação. Porque ele vem para cobrar a palavra de perdão, de renúncia, de abnegação, de reforma íntima. É grande o trabalho do médium para poder retirar o seu cobrador. Aí sim. Mas não é o espetinho brincalhão e zombeteiro que vai levar isso desse tempo. Porque ele não tem esse fluido para esse tempo todo. Nós vamos falar aqui de obsessões, de ligação moral. O médium não pode ter vergonha de auxiliar o seu obsessor de droga, de prostituição, da sexualidade, da bebida. Ok? Você só não precisa chegar para ele e falar assim, esse aqui é meu parente que estava na droga. Você não precisa contar. Assim, espírito vinculado à droga, né? E tudo bem. Que roubou todos nossos parentes, ladrão, bandido, e aí vai. Mas é tudo parente, não tem jeito. A gente não precisa contar tudo, mas a gente tem que auxiliar os parentes, sim. A fascinação é uma ilusão terrena, movida pela ambição, a luxúria, a vaidade, o orgulho do médium. Esse é outro problema. Por essa razão, nós, médiuns, começa a trabalhar e tirar a ambição dele, a luxúria dele, a vaidade, o orgulho, porque é isso que vai impedi-lo de crescer. E é isso que vai trazer os espíritos para criar ilusão. O médium tem que se autolimpar, colocar ele na bacia, tirar a ambição, tirar a luxúria, tirar a vaidade, tirar o orgulho, tirar a preguiça, tirar a ociosidade. Por essa razão, a importância da autolimpeza psíquica do médium. Isso, por que é importante? Primeiro nós, mais nós, depois eu, mais eu, depois eu de novo, depois eu de novo. Por isso que eu preciso da minha autolibertação para atingir a vida terrena. É isso que o médium tem que fazer. E é esse o trabalho de todo médium familiar, trabalhar na sua família, tirar o orgulho, a vaidade de dentro do lar, a luxúria, para que as crianças e as pessoas que ali estão não sofram esse orgulho, essa vaidade, nem esse egoísmo. Esse é o trabalho da mediunidade. É isso que nós somos, médiuns familiares com responsabilidades familiares. Mas eu sei que o que nós estamos falando aqui, você vai falar, nossa, Araci, eu nunca vi, o Centro Espírita não fala, os orientadores de mediunidade também não falam, ninguém fala isso. Mas é isso que Kardec colocou. Então, como que nós vamos, quando fala assim, vamos seguir a doutrina espírita, nós somos baseados nesses princípios lógicos e racionais colocados por Kardec, que é muito importante, porque Kardec deu um meio de nós nos livrarmos das obsessões, das fascinações, e fazermos a reforma íntima.
E é por isso que a doutrina espírita, ela é profunda, ela é, assim, grandiosa no que fala o crescimento da alma, o crescimento do espírito. E eu sei que se vocês continuarem a estudar, vão crescer muito espiritualmente, muito mesmo.